Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma conversa de bom tom. Esse espaço que a Clínica Tom Trajano, alguns meses atrás, abriu para essa interlocução sobre temas do nosso dia a dia. Queremos agradecer desde já a sua presença, o seu prestígio de nos acompanhar toda segunda-feira, a partir de 8 horas da manhã, aqui no YouTube. Eu desde já convido a uma análise, uma reflexão, se os temas daqui apresentados lhe fazem bem, se lhe acrescentam, para que possa nos ajudar, se inscrevendo no canal, dando like, como também compartilhando. É uma oportunidade da gente também ajudar. Eu não tenho a pretensão de explorar os temas que aqui trago, mas falo daquilo que são dores, sofrimentos ou situações que podem gerar dor e sofrimento na vida de todos nós. Eu convido você a, dentro do seu possível, dedicar esse tempo que nós vamos ter aqui, uns 10, 15 minutos no máximo, para que a gente possa criar realmente um campo de consciência. A nossa inteireza no momento presente gera uma presença de qualidade que interfere na energia, não só aqui, mas junto com as pessoas que nós convivemos, estarmos inteiros no pensamento, fisicamente, emocionalmente, isso faz diferença na qualidade das nossas relações. Então, mesmo no meio virtual, isso também é uma observação que vale a pena você e eu, nós refletirmos. O tema de hoje, ele é muito sério, necessário que se fale, é bastante delicado e eu convido vocês a refletirem à medida que eu for falando se esse tema é pertinente. É o Setembro Amarelo. Você já ouviu falar sobre isso? É um tema bem delicado porque fala de uma situação realmente muito dolorosa, que é o suicídio. Os números hoje no mundo, eles são gritantes, eu não vou me deter falando sobre isso, tá? Mas eu posso dizer que os dados realmente são preocupantes e reflete muito da qualidade de vida, né? Que todos nós temos vivido, a cobrança que se faz, tanto o indivíduo que faz assim como faz aos outros, tem a ver com saúde e doença, tem a ver com dor e sofrimento. Em 2003, a Organização Mundial de Saúde e a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio elegeu o dia 10 de setembro como o Dia Internacional de Prevenção ao Suicídio. Aqui no Brasil, em 2015, se começou a campanha, né, de 3 instituições muito sérias. Um é o CVV, o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e também a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então, hoje nós temos várias instituições que falam sobre esse tema, que ajudam nessa campanha. Como falei, é um tema muito sério, um tema que tem afligido muita gente, tá? E é importante a gente conversar sobre isso. Conversar sobre suicídio tem a ver com o cuidado que nós precisamos ter conosco e com o outro. No corre-corre da vida, muitas vezes estão ocupados e preocupados consigo mesmo, com a automanutenção, sobrevivência, nós tornamos os relacionamentos ou as relações um tanto quanto superficiais, não dedicamos tempo. Então a tendência é que nós dediquemos pouco tempo à qualidade dos relacionamentos. E claro, isso vai interferir diretamente na qualidade das relações, quer seja na família, quer seja com os amigos, quer seja na sociedade, na comunidade, em aspectos mais diversos, no trabalho. E com isso há um empobrecimento realmente das relações, dos vínculos. Então, esse olhar mais voltado para si tem feito com que muitas vezes a gente conviva com as pessoas, a gente cruze caminho, às vezes diariamente, pode ser em casa, no trabalho, onde que for, e nós não as vemos, nem somos vistos muitas vezes. Tão ensimesmados, que esse é um grande desafio do nosso momento atual, que nós nem observamos se aquela pessoa que nós vemos ali todo dia está bem, não está, tem alguma dor, algum sofrimento, está passando por um momento, está diferente.
Isso é tão assim sério que é comum muitas vezes, quando a gente pergunta para alguém, puxa, tá tudo bem com você? As pessoas se surpreendem. Outro dia eu liguei para um amigo, fazia tempo que eu não ouvia, e quando eu liguei, ele, né, oba, Tom, tudo bem? Diga aí, o que é que eu posso te ajudar? Eu digo, não, eu liguei só para saber como é que você estava. Aí ele riu um pouco desconcertado, até porque hoje é tão comum só se passar uma mensagem, né, que ligar, telefone mesmo, tá mais difícil, né? Pelo menos em comum. Então, ele perguntou, mas diga aí, realmente, né, por que é que você ligou? Você está precisando de alguma coisa? Eu posso ajudar? E não era, queria só saber como é que ele estava, né? Tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? E nesse mundo que nós vivemos, dor e sofrimento, é muito comum. Todos nós passamos por desafios, que a gente pode chamar de dificuldade ou problema. É claro que quanto mais maturidade interna, mais estrutura ou mais estruturada seja a pessoa, melhor ela vai lidar com esses desafios. Quanto menos estruturado, ela vai ter dificuldade, tá? E aí é onde a gente precisa falar de dor e sofrimento. Dor tem a ver com o fato, né, a situação específica. Mas o sofrimento tem a ver mais com a dimensão subjetiva da pessoa. Essa estrutura dela, a estrutura psicológica, a história de vida dela, a subjetividade. Então, não se pode julgar que a situação é mais fácil ou mais difícil para alguém. Não se compara sofrimento, não se compara o modo como a pessoa está lidando com aquela dor. Então, duas pessoas podem passar por um problema de câncer e ter uma maneira de encarar totalmente diferente. Um câncer com muitas semelhanças e ter um enfrentamento bem diferente. Então, no dia a dia, as pessoas estão em sofrimento, passando por dificuldades, e esse sofrimento ele pode realmente gerar desespero, pode gerar desesperança, e é nesse momento que nós precisamos ficar atentos, quer seja conosco mesmo, se formos nós passando pela situação, como por pessoas que estejam no nosso caminho. Antes de julgar e condenar, quando alguém se parece desesperado ou com atitudes equivocadas, é importante a gente parar e ver, será que essa pessoa não está passando por algum problema, dificuldade? E até mesmo se questionar, eu posso ajudar de alguma forma? No vídeo da semana passada eu falei sobre julgamento, sobre fofoca, tá? E de alguma forma também fala sobre essa tendência que as pessoas têm de simplesmente julgar e falar mal das outras pessoas, quando não sabe o que está acontecendo, não está vendo a situação como um todo. Então, nesse modo de ser ensimesmado, onde a desconfiança é muito presente, o corre-corre da vida, os desafios, tanto materiais, profissionais, nos relacionamentos, as dores existenciais, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que vão desenvolver doenças mentais, doenças psíquicas, e aumenta a possibilidade realmente de adoecida, ela perca os parâmetros da sua autoconfiança ou mesmo a crença que possa sair da situação que está vivendo e desenvolva, né, as ideações, tá, suicidas. Muitas vezes a pessoa não começa pensando, vou tirar a minha vida. Não. Ela muitas vezes está tão doída, está tão sofrido, que se Deus me levasse, por exemplo, elas falam assim, se Deus me levasse, eu não teria nenhum problema, está pesado demais. Só que aí vem outra etapa, onde ela começa a pensar como é que ela poderia abreviar esse sofrimento. Porque quando uma pessoa pensa em suicídio, não é porque ela quer se matar ou tirar a própria vida. Ela quer, no fundo, tirar o sofrimento, tirar aquilo que gera sofrimento. Ou seja, alguém que realmente, digamos, não está tendo recurso interno para ressignificar a experiência que esteja vivendo, e está tão duro, sofrendo tanto, que quer tirar a razão daquela dor e acaba muitas vezes indo por esse caminho. As doenças, os transtornos de ansiedade, as pessoas que vivem com transtorno de ansiedade, medicadas ou não, as pessoas que têm transtorno de humor, principalmente
os depressivos e que não estejam realmente sendo acompanhados, o tratamento psicológico, o tratamento psiquiátrico, tratamento em organizações religiosas que dão suporte à dor e sofrimento, tudo isso são necessários. E tem pessoas que muitas vezes nesse processo ainda podem ir por esse caminho, né? Gerando dor, gerando sofrimento. As pessoas tentam e quando muitas vezes chega a intervenção, ajuda e ela passa pela crise, passa por esse momento e nunca mais ela pensa em tomar esse caminho ou essas atitudes. Já outras, elas realmente vão perdendo essa alegria de viver, essa esperança, vão perdendo o sentido com a vida, perde a conexão com as pessoas e vai gerando realmente esse descuido consigo mesmo. A maioria das vezes são processos longos e tem pessoas que disfarçam muito bem, não querem preocupar, às vezes não querem dar trabalho à família, aos outros. Daí a necessidade realmente da gente ficar atento a nós mesmos e atentos aos outros. O Rubem Alves, ele tem uma frase ou uma contribuição dele para nós que ao meu ver é muito interessante, quando ele diz que existem muitos cursos de oratória, né, do saber falar, mas poucos cursos de escutatória. Porque nessa pressa toda, poucos se disponibilizam a escutar, a prestar atenção, a olhar nos olhos do outro e se disponibilizar a ajudar. Como também a pedir ajuda. Nem sempre é fácil pedir ajuda, mas isso é necessário, porque nós precisamos uns dos outros. É importante, se a gente percebe que alguém está em sofrimento, a gente se disponibilizar a escutar, a questionar se já procurou ajuda, se possível indicar soluções, de tal forma que a pessoa se sinta amparada. E quem já viveu dor e sofrimento nesse nível, sabe como é importante ter alguém que se disponibilize a ouvir, estar junto, fazer com que ela se sinta importante para aquela pessoa. Quando eu falo isso, em especial eu vou dizer para as famílias enlutadas, que são as famílias que tiveram entes queridos que partiram dessa forma, que não se culpe, não se condene se o seu familiar foi, não se culpe se você não viu, tá? Já aconteceu. Esse modo automático como nós vivemos, muitas vezes gera isso. Mas tá? Não é para se sentir culpado, não é para se sentir o responsável por aquilo que tem acontecido. Não, cada um tem sua autorresponsabilidade. É importante que todos nós cuidemos da saúde, a saúde física, emocional, mental e espiritual. Esses 4 pilares eu costumo defender aqui, quem me escuta já há mais tempo, tá? Sabe que eu defendo muito isso. É importante que a gente possa se cuidar e se por algum motivo estiver muito pesado o dia a dia, que a gente peça ajuda, que a gente realmente solicite ajuda de amigos, de família, tá? Um recurso profissional, uma terapia, qualquer que seja a abordagem, um psiquiatra, um recurso medicamentoso muitas vezes é necessário para nos ajudar a ir mais à frente. Infelizmente, muita gente ainda tem esse preconceito com a medicação. Então é importante que a gente realmente se disponibilize a pedir ajuda, tá? E como eu falei, eu não quero esgotar o tema, não conseguiria, mas apenas chamar a atenção, criar esse espaço aqui para essas reflexões. Eu convido você, se fez sentido, se você se encontra precisando, não está bem, peça ajuda, se apresente, peça ajuda. E se você notou que alguém não está bem no seu círculo de relações, se disponibilize a ajudar, pergunte, olhe nos olhos, tá? Marque presença, porque o seu olhar, a sua fala, que pode às vezes ser um bom dia no elevador, e você nota, você dá um bom dia mais vivo olhando e não no automático, pode fazer diferença para renovar a esperança dessas pessoas que nesse momento estão em sofrimento. Procure o seu viver também, que é uma instituição muito séria, o Centro de Valorização da Vida. Procure no seu núcleo religioso, se você tem uma religião, alguém que possa ajudar. Procure uma terapia, um psicólogo que desenvolva uma terapia que seja significativa para você, um terapeuta holístico, enfim, procure ajuda. Mas é importante realmente a gente olhar com seriedade para esse tema. Uma das grandes fontes de sofrimento que pode levar ao suicídio é o materialismo, é essa compreensão da vida ser só isso aqui, o material, e não é, gente, não é. Tá? Então, eu convido vocês a refletirem sobre esse tema e durante essa semana
eu lhes convido a ficarem mais atentos. Primeiro, para buscar ajuda se você não estiver bem. E segundo, concomitante, abra os olhos e olhe para as pessoas que estão à sua volta. Você pode fazer a diferença naqueles que cruzam o caminho, tá bom? Mais uma vez, se você puder, se você gostar da nossa contribuição, repassa para outras pessoas, encaminha esse vídeo. Se inscreve no canal, dá aqui o like. Nós agradecemos de coração, tá? A sua contribuição, a nossa partilha. Então, até de hoje, segunda-feira, faz esse exercício. Está se cuidando físico, emocional, mental e espiritual? Se não, cuida, não espera, não deixa aprofundar a tua crise, o teu dor, o teu sofrimento. A crise não necessariamente significa causa. A crise também pode ser um convite para ressignificar muitas coisas, para fazer diferente, mudar as causas daquilo que você está vendo para ter resultados diferentes. Desejo uma semana de saúde, de paz, onde tudo seja o melhor para você. Paz e bem.